Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar um pouco agora sobre o setor de café. Hoje a gente vai conversar com o José Marcos Magalhães, ele é presidente da Minasul, e o senhor José vem aqui no Notícias Agrícolas falar para a gente sobre um projeto de ampliação da malha ferroviária para o café, que veio a conhecimento de todos os produtores, caiu na mídia aí na última sexta-feira, teve bastante repercussão esse assunto nas redes sociais, e o seu José vem hoje aqui no NA para explicar para a gente do que se trata e como que será esse investimento, qual que é a ideia desse projeto. Seja bem-vindo, seu José. Boa tarde, Virginia, é um prazer estar aqui falando com você. Bom, José, pode pode continuar. fazer, pode. Vamos lá. Eu gostaria de colocar alguns princípios que nós estamos seguindo para fazer essa virada aqui de um modal rodoviário para um modal ferroviário, para o nosso transporte. Principalmente para o nosso café, chegar até o porto, né? Nós estamos vivendo aqui uma situação de um crescimento bastante acentuado de grãos na nossa região, competindo nesse modal, no modal rodoviário que existe hoje, competindo com o café. Então, nós estamos vendo que a Fernão Dias, que é o principal forma de escoamento que nós temos até Santos, ela, pelo que está se projetando, dentro de 5 anos ela vai ter um problema sério de estrangulamento em função da carga que está passando por ela. Há 2 anos atrás, nós começamos a pensar no modal ferroviário. A Minasul começou a fazer uma pesquisa utilizando o terminal de Itutinga, o terminal que já está com a bitola de 1.6, que já é o mais moderno, e de lá para cá viemos desenvolvendo esses estudos, e agora o Porto Seco está liderando aqui em Varginha uma solução ainda mais completa. Eles poderiam estar saindo daqui direto para Santos ou de Varginha ou de Ribeirão Vermelho. Esse estudo ele é absolutamente necessário para que a gente consiga escoar a nossa produção. E, claro, o café é o nosso mais importante produto daquela região, seria muito beneficiado com essa virada, voltando ao nosso modal ferroviário de transporte. Seu José, acho importante a gente começar falando, o assunto caiu, os produtores estão cientes desse projeto, teve uma repercussão grande nas redes sociais, os cafeicultores bateram bastante papo aí durante esse final de semana sobre como que esse investimento seria feito. Foi levantado a hipótese, os produtores entenderam que esse investimento seria feito com recurso do Funcafé. Então a gente entendeu conversando com algum deles que eles são sim a favor dessa malha ferroviária, mas eles questionaram muito essa questão do Funcafé de usar esse dinheiro nesse momento, em um momento em que a safra está sendo tão penalizada pelo clima aqui no Brasil. Eu queria que o senhor explicasse isso. Houve um erro de interpretação, o que aconteceu, como de fato o CNC, o Conselho Nacional do Café, o Funcafé, entrariam nesse projeto? Olha, realmente houve um erro de interpretação. O Funcafé não é para esse tipo de solução. Nós temos, inclusive, eu disse em uma das entrevistas, que existe uma concorrência saudável, até tem vários fundos, iniciativa privada participando e querendo participar, porque vai ser uma oferta de transporte de carga e também de passageiros, turismo, uma série de coisas. Na oportunidade que fizemos a entrevista, o presidente do Conselho Nacional do Café, o deputado Ciro Brasileiro, estava presente, e ele comentou que nós temos um valor hoje no Funcafé de 6 bilhões de reais, e esse fundo está preocupado em fazer pesquisa, desenvolver pesquisas para a melhoria contínua da nossa produtividade e também fazer propaganda lá fora, marketing, para poder o nosso produto ser cada vez mais bem entendido e mais aceito lá fora. Temos um valor pequeno hoje sendo utilizado para isso, e o que ele quis dizer é que as pesquisas continuarão sendo feitas no sentido, quer dizer, o fomento da pesquisa continuará sendo feito, e isso vai aumentar ainda mais a produtividade, e nós queremos ter sempre essa competitividade lá fora. Qualquer solução que venha a baratear o custo de colocar esse café lá fora é viável para o Brasil e viável para os produtores. Então, fica claro,
o CNC vai continuar trabalhando já lá no CDPC, que eu faço parte do CDPC e faço parte do CNC também, no intuito de manter sempre uma verba importante para a pesquisa e também auxiliar nessa divulgação do nosso café lá fora. Então, seu José, para deixar bem claro para o produtor que está nos assistindo, isso significa que esse projeto de malha não tem nada a ver com esse fundo que o produtor tem disponível, principalmente agora no ano em que o produtor está bem apreensivo. Eu acho que foi por isso que gerou toda essa repercussão, inclusive. É isso que o senhor está me dizendo. Essa verba ela é destinada para as pesquisas a fim de encontrar melhorias para o nosso setor, é isso? Exatamente. E é claro também para custeio. Normalmente o nosso café é utilizado dentro da cafeicultura. O que foi explicitado é que, como existe ainda mais pesquisa em andamento, ainda existe a possibilidade de nós colocarmos essa propaganda mais forte lá fora, que todos os produtores questionam muito a necessidade de nós estarmos mais presentes lá fora. Isso vai impulsionar ainda mais a necessidade de uma eficiência na nossa logística. Mas todo o dinheiro que virá para se fazer essa remodelagem das nossas estradas de ferro e a reativação de algumas é da iniciativa privada. O Funcafé está absolutamente salvo desse tipo de investimento. Aliás, pela estrutura dele, ele não teria como ser usado para esse fim. Perfeito. Dito isso, senhor José, vamos conversar então sobre esse projeto. Com base nos estudos que o senhor tem feito, essas pesquisas, de que forma essa ampliação da malha ferroviária simplificaria esse escoamento da safra e como que isso reduziria os custos para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, nós temos a oportunidade de estar usando também os portos do Rio de Janeiro e de Sepetiba, além do Porto de Santos. Existe um apetite grande desses dois outros portos de estarem também sendo utilizados para a saída do nosso produto café e também soja. Isso desafogaria também um pouco o Porto de Santos, que trabalha quase no limite da sua capacidade, né? E daria então chance de que nós tivéssemos uma fluidez maior. Isso depende de obras no porto para se ter um operacional, a saída, né, a chegada dos vagões e a saída desse material para os navios. Isso já está sendo feito, nós já fizemos inclusive experiência de mandar alguns contêineres e pudemos observar a facilidade. A estrutura do porto para receber um caminhão é diferente da estrutura do porto para receber um contêiner e um trem. Ela é bem mais operacional a parte da ferrovia, ela é mais simples, ela entra, as composições são grandes, 58 a 60, 80 vagões, eles têm todo já um procedimento operacional que facilita essa descarga. Caminhões têm pátio, tem manobra, é um pouquinho mais complexo. Então, o retorno disso e a adaptação dos portos vai ajudar em muito essa agilidade. Outra coisa é a questão do custo, né? Nós fizemos nessas duas experiências, já tivemos experiência saindo de 2 pontos aqui, nós estamos percebendo a possibilidade de uma redução de custo da ordem de até 50%, quando você imagina o retorno de mercadorias para cá também. Por exemplo, elementos para fertilizante, materiais importados, a parte mesmo de logística para máquinas que poderão estar vindo por esse tipo de transporte. Esse é um objetivo bastante possível de ser atingido no futuro. Mas, trocando em miúdos, para que o produtor possa entender, nos primeiros exercícios, nós chegamos aí à possibilidade de reduzir até R$6 o saco de café exportado, e esse dinheiro vai diretamente para o bolso do produtor. Isso vai reduzir esse custo na logística e estaremos aumentando, então, um valor deste por saca de café exportado. Quando você fala em R$6, não parece muito, mas como o Brasil exporta 40 milhões de sacas de café, a gente vê que o número é bastante expressivo. E falando em tempo, senhor José, esse transporte ele também ficaria mais rápido? Na verdade, dependendo da situação, fica mais rápido, dependendo de outras não. Quando está tudo certo na estrada, o período de estrada no modal rodoviário é um pouco mais rápido. Mas a parada no porto, a estrutura para se trocar, sair do caminhão para o navio, ela é muito mais complicada do que no caso da ferrovia.
os primeiros testes que nós fizemos, ainda com transbordo, tem que chegar num determinado local, sai daquela malha ferroviária de 1 metro de bitola para de 1,6 m, tem que fazer o transbordo dessa carga. Nessa situação, nós gastamos 23 horas para o café estar no navio. Então, é um caso ainda, vamos dizer assim, análise de pior caso. Mesmo assim, ela empata ou algumas vezes ganha com o transporte rodoviário. Quando você tem um acidente, você tem uma dificuldade na estrada, o tempo é maior do que esse, além do tempo de pátio lá no porto, para se descarregar a carreta. Esse estudo, senhor José, ele está avaliando somente esse transporte até o Porto de Santos, que é onde sai a maior carga de café do país, ou a gente começa a avaliar também para portos de outras localidades? Nós estamos avaliando, sim, para o Rio de Janeiro. Existe uma redução de taxas no Porto do Rio para ser mais atrativo e para Sepetiba. Então, são os 3 portos que nós estamos fazendo esse tipo de avaliação. E são os 3 que são viáveis a partir daqui e pela estrutura existente. Porque para usar a malha ferroviária, o maior custo é o leito da ferrovia. E esses leitos já existem. Alguns estão abandonados, não tem mais trilho, não tem mais dormente, mas o principal é o leito e as obras de arte, túneis, viadutos. Só para vocês terem uma ideia, uma estimativa de custo por quilômetro para se recuperar uma estrada que esteja, estrada de ferro, que esteja toda abandonada, mas existindo já o leito da estrada, em torno de R$ 1,5 milhão por quilômetro. Se ela tiver no melhor estado, troca só dos dormentes e trilho, em torno de R$ 1 milhão por quilômetro. Então não é um valor absurdo pelos ganhos que ele traz para nós, pela condição de estarmos saindo direto, por exemplo, de Varginha, ou Três Corações, ou Ribeirão Vermelho, aqui por volta dessa hub que a gente chama, né, que é Varginha. Por aqui passa quase todo o café produzido em Minas para sair, eles passam por aqui para fazer blends, o café do Triângulo Mineiro, por exemplo, passa por aqui para ser preparado e exportado. Então, essas opções que nós temos a partir de Varginha, todas elas são viáveis se viradas para o modal ferroviário. E, senhor José, em que fase desse projeto nós estamos? Essa pesquisa ela ainda está sendo realizada? Já estamos buscando por investidores? Em que pé que a gente está com esse projeto da malha ferroviária? Nós temos todas as opções levantadas, agora estamos num trabalho de busca, né, de parceiros, né? Isso está sendo liderado pelo Porto Seco, é bom que seja claro isso, porque dali nós temos a oportunidade de estar recebendo também muito material, né, além de estar saindo, e a presença do CNC aqui ajudou nesse aspecto político, porque o governo do estado está empenhado também, já está envolvido, o governo federal, nós estamos em contato com o ministro Tarcísio e o deputado Silas Brasileiro se prontificou a estar marcando rapidamente uma conversa com o ministro dos Transportes e também com o nosso vice-presidente general Mourão, que está ciente e está bastante entusiasmado com essa possibilidade de estarmos revitalizando esse tipo de transporte aqui. E um detalhe que eu não havia dito, esse transporte não é só carga, é de passageiros também, aproveitando inclusive o turismo, que uma das rotas que parte dela na antiga Estrada Real tem pontos que poderão ser revitalizados para o turismo também. Tá. Sendo aprovado, senhor José, quanto tempo de obra até tudo começar a funcionar de fato a gente estima? A gente tem um deadline, eu comentei, que de 5 a 6 anos nós vamos ter a nossa Fernão Dias estrangulada em termos de possibilidade de transporte de carga. Não é uma coisa, não vai parar, mas vai ter muito mais dificuldade. Então, nós teríamos um prazo de até 5 anos para resolver essa questão. O que nós estamos percebendo é que alternativas, ainda que sejam elas, não diria definitivas, mas provisórias, nós temos um tempo muito curto para fazer. Os exercícios que fizemos, levar aí 10 containers para o Rio, levar 10 containers para Santos, e medir tempo, trabalho, já se mostraram viáveis. Então, eu imagino, quero acreditar que de 2 a 3 anos a gente já vai ter soluções bem mais operacionais do que hoje temos. Hoje já fizemos esses exercícios, dá um certo trabalho, mas já se mostrou viável.
Então, com as adaptações tanto dos portos do Rio, Sepetiba, e também dessas estações nossas de transbordo, como Ribeirão Vermelho e Tutinga, nós já teremos possibilidade de começar de uma forma mais rápida, menos de 3 anos, né, esse transporte e começarmos a economizar para o produtor e para o Brasil. Seu José, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Agradeço a disponibilidade em vir falar com a gente, vir esclarecer essas dúvidas que estavam aí com o produtor. Deixo o espaço aberto para o senhor voltar mais vezes aqui falar com a gente. É sempre um prazer, eu que agradeço a oportunidade. Portanto, essa foi a nossa parada em Varginha, onde a gente conversou com o José Marcos Magalhães, que é presidente da Minasul, e trouxe para a gente aí esse projeto de extensão, ampliação da malha ferroviária para o agronegócio, sobretudo para o café do Brasil. O presidente José também tirou algumas dúvidas que sondaram aí as redes sociais durante esse final de semana. O produtor não tinha entendido muito bem como é que ficaria o investimento, da onde sairia o dinheiro para fazer esse investimento. Segundo o José, esse investimento não sairia do recurso do Funcafé, que era a maior preocupação, é a maior preocupação do produtor, ainda mais nesse momento que a gente tem aí essa incerteza enorme com a safra do ano que vem. O que ele explicou é que o Silas Brasileiros, presidente do CNC, disse que o Funcafé tem uma parte da verba destinada às pesquisas a fim de buscar melhorias para a cafeicultura e que é esse valor que seria utilizado para continuar fazendo pesquisas para ver se a gente consegue colocar essa malha ferroviária para funcionar. Segundo ele, isso reduziria no custo de produção em pelo menos 50% na exportação. E agora o projeto, os estudos continuam e eles buscam agora por parceiros privados para fazer esse investimento. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já o Ené está de volta.